Olá pessoal, essa é mais uma atualização de status do projeto de conversor MSX Basic para Assembly. Essa semana alcançamos um importante marco no projeto, que foi a implementação do comando let com os 4 tipos básicos de variáveis simples do MSX Basic, os quais são o tipo inteiro, o tipo string, o tipo de precisão simples e o tipo de dupla precisão, que aqui você vê nesse pequeno programa de exemplo com os seus sufixos, com o dólar, o percentual, a exclamação e aqui a cerquilha. Né? Assim, o conversor agora consegue reconhecer variáveis simples e utilizá-las nos comandos já implementados, como o print, por exemplo, como é o caso aqui, que está sendo usado essa variável string no comando print. O conversor reconhece, inclusive, quando a variável é tipada, que é no caso aqui que ela tem os tipos já definidos, e aquelas não tipadas, que optei assim chamar de variáveis variantes, né, porque assim é chamado em outras linguagens de programação. Essa variável não tipada, ela pode ser qualquer tipo, você pode atribuir ela a qualquer tipo. Enquanto as tipadas, você atribui o tipo que ela foi criada, né, que essa variável foi criada. A diferença principal do ponto de vista do conversor é que toda atribuição a uma variável tipada obriga a execução de um cast, de conversão de tipo. Isto é, se você coloca aqui uma variável simples, precisão, para um número inteiro, para uma variável inteira, ele vai fazer um cast para tornar esse valor de simples precisão em um valor inteiro. Já que para variáveis que são não tipadas, o conversor faz uma simples cópia direta da variável, né, ou da constante, isso da variável origem para destino, para a não tipada destino. Ele faz uma simples cópia. Esse marco do projeto é importante, posto que com ele conseguimos evoluir para o próximo passo do projeto, o qual é implementar o avaliador de expressões numéricas, para com esse avaliador não só realizar cálculos matemáticos envolvendo literais, numéricas, variáveis, funções exponenciais de seno, cosseno, como também implementar em seguida o avaliador de condicionais, que dará base para implementar a instrução if. O comando if será implementado quando a gente tiver aqui um avaliador de condições, que ele consegue fazer comparações entre variáveis, entre constantes. Então, isso aqui está impedindo ainda da implementação do if. Mas é tudo uma questão aí de tempo, né, de evolução do projeto. Mas não foi fácil chegar até aqui, posto que algumas decisões de projeto tiveram que ser tomadas, como, por exemplo, a forma de representação das variáveis e constantes na memória, o qual, no caso, eu optei em usar o mesmo formato estrutural de variável que o gerenciador de variáveis do interpretador BASIC utiliza internamente, permitindo assim utilizar com facilidade serviços do interpretador, como o MEFPAC, né, o pacote matemático do BASIC. Embora eu tenha utilizado o mesmo formato de variáveis, eu optei em não utilizar um gerenciador de variáveis propriamente dito, do interpretador, posto que em todo lugar que encontrei referência sobre esse interpretador, foi indicado que ele era bastante lento e que é um dos motivos de baixo desempenho aí dos programas quando são interpretados. Quer dizer, esse gerenciador de variáveis do interpretador, ele não tem um desempenho satisfatório, né? Ele gera uma tabela lá de variáveis que tem que ser feita uma busca. Cada vez que você acessa uma variável, ele vai nessa tabela para buscar, para se descobrir onde ela está. Então é algo muito demorado. Como as variáveis de memória são antecipadamente conhecidas pelo conversor, posto que estão todas descritas no texto do programa, no programa Basic, né, como você está vendo aqui no caso, eu optei então utilizar um esquema de alocação fixa de memória para cada variável, utilizando a alocação dinâmica somente para o conteúdo das strings, isto é, cada variável dessa aqui ela fica numa posição definida da memória, já previamente definida pelo gerador do programa, do assembly, e somente aquelas variáveis que são string é que o texto da string é alocada dinamicamente.
Então isso dá uma velocidade de acesso à variável, já que o sistema não fica procurando onde a variável está, ou fica procurando pelo nome da variável para encontrar o endereço dela. Não, ele vai direto no endereço. Toda vez que você faz uma referência à variável, como no caso aqui desse print, ele faz uma referência direta ao local de memória onde está essa variável. Então isso acelera muito a execução do programa. Essa alocação dinâmica exigiu, no entanto, que fosse implementada no framework do conversor um gerenciador de alocação de memória. Coisas que sistemas operacionais fazem, né, que é um gerenciador de memória e tal, de alocar e desalocar memória. E para não reinventar a roda, eu busquei nos fóruns aí da internet a menor implementação assembly que eu pude encontrar, que estivesse disponível para quem quisesse utilizar, né, que tivesse assim, meio que open source. Nesse caso, eu encontrei uma implementação de um programador da Espanha, e cuja referência a ele lá eu fiz, toda vez que você gera o código assembly aqui pelo conversor, eu faço uma referência de onde é que eu peguei esse pequeno trecho de gerenciador de alocação de memória. Esse esquema de gerenciamento fixo versus dinâmico de memória exigiu muito teste também para conseguir funcionar. E muita pesquisa para que o conteúdo das variáveis fosse reconhecido pelo serviço do interpretador que eu utilizo, como por exemplo de conversão numérica para string. Toda vez que eu pego um inteiro como esse valor aqui e mando imprimir, eu preciso converter ele para string para poder apresentar na tela. E esse conversor para string, eu utilizo uma função lá do próprio interpretador Basic, da ROM. Isso para poder não ter que implementar o meu próprio e aumentar o tamanho do programa, né? É importante citar que há também uma decisão de projeto de balancear entre o uso dos serviços do interpretador e da BIOS, da ROM, economizando assim bytes do programa gerado, ou implementar diretamente em assembly alguma dessas funções, acelerando o desempenho do programa. É essa implementação que eu chamo de framework do programa, o qual eu vou detalhar um pouco mais no próximo vídeo. Assim, é um constante trade-off entre tamanho do programa ocupado na memória versus o desempenho do programa, né? Quanto mais eu utilizo o interpretador do Basic, mais lento o programa fica, menor ele fica, o binário dele. E quanto mais eu implemento por fora, mais rápido ele fica, mais bem maior fica o binário. Então é um trade-off aí que tem que estar sempre gerenciando. Eu estou estimando aí que mais ou menos ele vai, no final do projeto, ele vai estar gerando programas em torno de 10K, 15K de binário. Mas é só uma estimativa inicial, não tenho muita certeza disso. Esses 10 a 15K é mais ou menos o tamanho de uma página de memória do MSX1, né, que eu estou focando para que os programas gerados consigam rodar em MSX1. Outra evolução do projeto essa semana foi a consequente implementação do comando input. Então foi também implementado o comando simples do input, que assim você consegue entrar pelo teclado alguma informação e essa informação é atribuída à variável que está lá definida na instrução. Aqui no caso aqui, esse ADOL aqui, ele vai ser, o nome que você escrever vai ser atribuído a ele. Então isso já está funcionando, foi feito e foi testado, e ele aceita tanto as variáveis tipadas quanto não tipadas. Essa atribuição via comando input, ele abre caminho para a implementação de outras funções de entrada, como a função inc, por exemplo, que você consegue pegar se foi pressionada alguma tecla no teclado, né? Essa inc, ele é muito usado na programação de jogos. Então, isso abre um espaço, aí, abre uma oportunidade para poder implementar para implementar essa função. Vamos agora testar esses dois programas de cenário de teste, gerando o arquivo binário e o ROM deles e rodando no emulador do MSX Pen. Então, vamos entrar aqui. Aqui eu estou na linha de comando do Linux, pode ser do Windows. Aqui está o comando do conversor e está aqui os tamanhos tem aqui os dois programas que eu escrevi de cenário de teste, o teste 7 e o teste 8. Então eu posso aqui entrar para ele gerar. O target vai ser binário. Ele vai compilar em seguida o teste 7.base. Então ele fez aqui as análises e gerou o binário. Deixa eu ver como é que ficou aqui, como se fosse um dir aqui, e eu vejo que o arquivo teste7.bin ele ficou com o tamanho de 2K. Né? O binário dele ficou com o tamanho de 2K. Porque esse tamanho muito se deve ao framework que faz com que as coisas funcionem, né, dentro do programa.
Esse framework aqui é a maior parte do tamanho aqui, não é bem os comandos do Basic que foram escritos, mas as funções assemblies que foram implementadas para poder fazer essa conversa entre o seu programa, a BIOS e o interpretador Basic. Eu vou depois, no próximo vídeo, dar uma detalhada sobre isso. Vamos fazer o mesmo comando aqui para gerar o ROM dele, do teste 7. Ele gerou aqui o ROM. Vamos dar o dir aqui e ver que o teste ROM ele tem um tamanho fixo aqui de 8K, porque as ROMs eu defini internamente no gerador que ele geraria tamanho 8K, mas possivelmente depois eu vou ter que botar ele para gerar 15, né? O 16K, né? Que é o tamanho da página. Mas isso aí é uma decisão de projeto que eu estou adiando aí para mais para frente. Vamos gerar aqui a mesma coisa para o teste 8, o binário do teste 8 e a ROM do teste 8. Gerou aqui, vamos dar um dir. E está aqui do teste 8, o binário dele ficou um pouco menor do que o binário do teste 7, porque ele tem menos comando, né? Como somente o comando input, lá são poucas linhas de comandos. E o ROM fica o mesmo tamanho porque tem um tamanho fixo. E na documentação de geração de ROM indicam que você tem que ter um tamanho fixo aí para que o MSX aceita para as ROMs. Tem uns tamanhos, uma série de tamanhos fixos. Então, vamos pegar esses dois arquivos e vamos jogar aqui dentro do MSX Pen. Vou jogar ROM, que é mais fácil, mais rápido. Então, poderia ser o binário também. Vou rodar aqui a ROM do teste 7. Se eu rodar a ROM do teste 7, ele vai mostrar aqui que está aqui a string, né, a variável string aqui impressa na tela, do tipo, a variável tipada, né, eu chamei aqui de fixo. Uma variável inteira tipada, uma simples de precisão, uma dupla precisão, já uma variante que é uma não tipada, já que é uma constante, uma variável que foi atribuída a uma constante inteira, uma dupla precisão, uma constante tipo de dupla precisão. Ele veio de uma outra variável string, uma cópia de uma variável para outra, uma variável não tipada. E aqui está o inteiro e o simples precisão e dupla precisão. Bem, eu poderia, ao invés de ter rodado a ROM, ter feito eu poderia aqui entrar com o teste 7 bin e rodá-lo com Bload, teste 7 bin, ROM, e daí o mesmo resultado. Ele estaria rodando aí via binário. Eu posso fazer a mesma coisa agora vou remover aqui o disquete e vou entrar com a ROM do teste 8. Teste 8 ROM, que é o input. Posso colocar aqui um teste, um nome teste aqui, o ano atual, e tá aí ele e o programinha rodou. Posso fazer a mesma coisa para o binário dele, remover o cartucho e colocar aqui, importar o binário do teste 8. Dar um bload, teste 8.bin, run, e posso fazer o mesmo teste de 2019, daí o resultado do programa rodando. E aí, pessoal, assim, esse foi mais um status report aqui desse interessante e desafiador projeto. Caso você seja um escovador de bits como eu e tenha interesse em conhecer mais detalhes técnicos sobre o programa Assembly gerado, quais são as documentações que eu utilizo nas minhas pesquisas do projeto, bem como formas que você mesmo pode contribuir para esse projeto, não deixe de conferir o próximo vídeo que eu vou postar, que vai detalhar um pouco mais tecnicamente como esse Assembly gerado funciona. Obrigado por apoiar esse projeto, por assistir esse vídeo e até a próxima.